tema é sexualidade e TDAH. E quem vai nos ajudar a entender melhor sobre esse tema, né, de uma forma mais leve e divertida, é a proprietária da terapia criativa, a doutora Cíntia Moura. Vem cá, Cíntia. Bem-vinda novamente. Fique à vontade. Olá! Gente, eu sou a Cíntia Moura, né? Eu sou psicóloga de crianças e adolescentes, sou fundadora e CEO do Instituto Terapia Criativa, que fica em Foz do Iguaçu, no Paraná. E eu vou mostrar para vocês, além de falar um pouquinho sobre a sexualidade e o TDAH, vou mostrar para vocês 2 produtos da terapia criativa que trabalham esse tema. Então, eu queria convidar vocês a sentarem mais pertinho, quem quiser vir mais pertinho, porque daí eu vou mostrar, né? E aí vocês conseguem enxergar. Algumas coisas estão aqui no slide, mas algumas coisas estão aqui no papel também do jogo, que eu vou mostrar, e aí vocês conseguem ver, né, mais de forma melhor, tá bom? Então, eu vou falar sobre sexualidade e TDAH explicados de forma divertida. A Terapia Criativa é uma editora voltada a recursos e brinquedos terapêuticos. O que é o brinquedo terapêutico, né? Aquele brinquedo que é usado por um profissional, seja ele psicólogo, psicopedagogo, fonoterapeuta, terapeutas ocupacionais, que trabalham com crianças e adolescentes, para o tratamento. Então, alguns dos nossos produtos podem também ser usados por pais e filhos em casa, embora não seja esse o nosso objetivo principal, mas a gente faz uma divulgação no nosso catálogo de quais deles os pais também podem brincar com as crianças em casa para se divertir, para se conectar, como a gente falou ontem, né, no painel de ontem, quais deles os pais podem brincar para fazer as memórias afetivas, né, para trabalhar a interação, tá? Então, hoje eu vou mostrar 2 deles específicos para essas questões voltados já para a infância, tá? Então, a proposta da nossa marca é desenvolver jogos e recursos terapêuticos inovadores e de alta qualidade para apoiar os profissionais que trabalham com a infância nas diversas áreas, como eu falei antes, que podem ser, né, profissionais da psicologia, da pedagogia e de outras áreas. Além de oferecer os brinquedos, então, que auxiliam pais e filhos no desenvolvimento de habilidades, construção de vínculos, enfrentamento de desafios emocionais e comportamentais. Então, o primeiro que eu vou mostrar é o Tudo Explicadinho. O Tudo Explicadinho nasceu da necessidade de conversar e explicar para as crianças a sexualidade, sexo e sexualidade, de uma forma acessível. Então, hoje não cola mais explicar para as crianças que elas vieram da cegonha, que foi a cegonha que trouxe, ou que nasceram do repolho. Vocês já ouviram essa de nascer do repolho? Né? Não cola mais. Né? Então, a gente precisa ser verdadeiro, mas a gente precisa estar dentro do tamanho da cabeça das crianças nessa faixa etária. Não explicar de mais nem de menos. Então, baseado na minha experiência com essa questão, né, de trabalhar sexualidade, psicoeducação sexual, eu própria escrevi este livro, né, e submeti esse livro aqui é o jogo. Então, deixa eu voltar um pouquinho. Aqui é o livro aqui embaixo. Ó. Submeti esse livro a um professor de biologia para ele corrigir, né, verificar a correção das orientações sobre fisiologia e também pedir para mães dessa faixa etária se elas leriam esse material com seus filhos, se traria algum constrangimento, alguma coisa do gênero. E todas elas me disseram que estava do tamanho, né, das crianças, embora algumas admitissem, olha, eu sei que eu preciso explicar isso desse jeito, mas ainda me constrange falar sobre esse assunto. Então, pensando nesse ainda me constrange falar sobre esse assunto, é que veio o Tudo Explicadinho Jogo, que é esse que está aqui do ladinho. Né?
Então, o Tudo Explicadinho Jogo é para facilitar a conversa sobre sexualidade usando o livro. Então, lá no nosso stand, convido todo mundo a ir lá conhecer, fazer uma visita, conhecer todos os nossos 66 títulos, né? Que hoje eu vou apresentar só 2 deles. O Tudo Explicadinho Jogo é um joguinho em que as perguntas começam bem lightzinhas, tá? Então, eu vou mostrar aqui. Começam bem simplesinhas. Então, esse aqui é o tabuleiro. Ah, mostra ali, né? O tabuleiro, ó. Esse aqui é o tabuleiro, então ele é um... Tá difícil, hein? Esse aqui é um emaranhado de propósito, tá? Para mostrar que falar sobre sexualidade pode ser esse emaranhado todo aqui. E aí, tá vendo que tem bolinhas? Talvez ali dê para ver, algumas bolinhas amarelas e algumas bolinhas roxas. Porque a gente vai se alternando. Então, eu faço uma pergunta, respondo, eu estou com o pino amarelo, e respondo, depois a criança está com o pino roxo, responde. A gente vai se alternando. E as perguntas começam fáceis e vão ficando um pouco mais complexas. Então, por exemplo, a primeira pergunta... E elas estão também numeradas para facilitar a organização da complexidade. Então, a pergunta número 1 é assim, ó, qual é o seu sexo e como você sabe disso? E, para apoiar a explicação sobre esse assunto, tem aqui na cartinha a indicação de que nas páginas 8 e 10 do livro, você vai encontrar esse assunto de identificação do sexo masculino ou feminino pelos órgãos genitais, para começar a estruturar essa resposta para a criança. Então, cada uma das perguntas tem a indicação de qual página ela encontra no livro, uma explicação para apoiar aquela resposta e aquela conversa. Então, deixa a conversa um pouco mais leve, porque a gente está jogando, né? A gente está caminhando. Pode passar. Ó. Isso, ela vai passar aqui o material para vocês irem dando uma olhada, tá? Então, esse jogo facilita, tá? Deixa mais light, deixa mais, né? Disfarça, vamos dizer assim, a questão da seriedade do assunto no jogo. Nós estamos jogando e conversando sobre sexo e sexualidade, tá? Então, é a faixa etária de 7 a 10 anos. É bem estruturado, porque dentro da teoria psicológica, a gente acha que primeiro, né, os teóricos todos acreditam assim, primeiro a gente dá uma informação estruturada, para depois a gente começar a flexibilizar as informações. Então, ali no livro, por exemplo, você vai encontrar lá o jeito de fazer um bebê, né? Como é que se faz um bebê. Ah, tem outros jeitos? Tem, mas vamos começar pela estrutura para depois ir fazendo a flexibilização, tá? É igual no português, né? Primeiro a gente aprende a regra para depois aprender as exceções, as regras ortográficas, gramaticais, tá? Então, esse é o Tudo Explicadinho, tá? Tá passando por aí. Ah, passa o jogo também, ó. Ah, ficou aqui a capinha? Tá. Bom, na sequência tem um outro material. Ah, o livro não foi, ó. É legal para conhecerem também o conteúdo do livro. O outro material é o que Eu Quero, Eu Posso, Eu Consigo, que é de 5 a 10 anos, que é um material de autorregulação, autocontrole e resolução de problemas. Também é um livro e um jogo. Então, esse material surgiu da necessidade de conversar, explicar para as crianças, diante de tantos rótulos auto-atribuídos, né? Ah, eu sou TDAH, porque agora virou moda, né? Você ter um rótulo diagnóstico. Então, para as crianças que realmente têm e para aquelas que não têm, e você precisa explicar que elas não têm, porque as características de quem tem são essas, né? Eu formulei esse livro. Então, esse livro foi feito com base também em pesquisa de outros materiais sobre TDAH, o que a criança precisa realmente saber. Porque na minha pesquisa eu encontrei muitas informações desnecessárias para a criança. Como, por exemplo,
tem um dos livros explicava para a criança o que é inibição comportamental. Tenho certeza que vocês também não sabem, né? Então, essa é uma informação específica para um profissional. Você não precisa explicar isso para a criança. Então, o que realmente precisa ser explicado para a criança? Então, foi formulado o livro, tá? Deixa eu mostrar aqui na sequência. O livro e o jogo. O jogo é um joguinho de tabuleiro que trabalha, então, essa danada dessa inibição comportamental que não está presente no TDAH. O que é isso? É o freio. Sabe quando você diz assim, ó, Joãozinho, chega, parou, né? E o Joãozinho não para. É porque ele não tem o freio, ele não tem essa capacidade desenvolvida, ele pode desenvolver, né? Então, o jogo trabalha níveis crescentes também de complexidade, de tarefas e desafios que ele vai precisar exercer algum grau de autocontrole para o tratamento do TDAH, tá? Então, o livro, ele mostra, vou passar também para vocês darem uma olhada, ele vai mostrando desde as características, né? Então, assim, assinale aqui, né? Os problemas que você apresenta, já traduzidos numa linguagem para criança, e depois vai mostrando também todas as questões que ele vai precisar enfrentar. Então, assim, vai precisar tomar um remedinho, vai precisar fazer uma terapia, o que ele vai precisar resolver na escola, adaptar na escola. Tá? Então, é um livro bem voltado para os profissionais, mas também para pais, podem usar esse material, e um apoio para os profissionais, ok? Então, vamos passar também para vocês conhecerem. E vocês que ficaram aqui, firmes e fortes, assistindo os reviews, não é? Vamos fazer uma brincadeira para a gente terminar, então. E um chamariz para vocês passarem lá no nosso stand, porque daí tem mais coisas do gênero para vocês conhecerem lá, tá? Esse pequeno cubinho aqui é uma mágica, e eu vou fazer a mágica aqui com vocês, porque o tratamento das crianças não precisa ser sério, né? Por isso que eu falei que eles são explicados de forma divertida. Porque eles são lúdicos, são, né, facilitados com linguagem mais acessível, facilitada. E, apesar de estarmos tratando problemas, a gente quer tratar o problema de forma leve, divertida, que não rotule a criança, né, e que não crie mais problemas além daquilo que ela já apresenta. Então, essa é a ideia principal também de toda a nossa proposta na terapia criativa. Ok? Então, essa aqui é uma delas que a gente usa para várias funções, para quebrar gelo, né, como prêmio, às vezes, por uma conquista da criança, a gente vai ensinar a mágica. Ok? Quem quer participar da mágica comigo? Vamos, senão eu vou escolher, hein? Aqui, ó, você de calça verde. Eu vou explicar para você o que você tem que fazer. É simples, tá? Não vai pagar mico nenhum. Como que é seu nome? A Érica. Vai, então. Segura aqui, Érica. Ó, aqui dentro dessa caixinha tem esse cubinho colorido, tá? Então, a Érica vai escolher uma cor. Ela vai até mostrar aqui para vocês a cor. Eu vou fazer igual criança, vou esconder a cara, tá? Ela vai colocar a cor virada para cima, vai tampar a caixinha que eu vou adivinhar com os meus poderes. Ok? Vamos lá. Vai aí, Érica. Pronto? Posso abrir o olho? Então, vamos lá. Olha lá. Abracadabra. Espera aí, ajuda aqui. Segura aqui. Fazer o couro de cabra. Sim, salabim. Segura aí de novo. A Érica escolheu a cor azul para mim. Tcharam! É uma coisa muito simples. Alguém sacou como é que eu fiz?
Não? Então vai ter que passar lá no estande para eu explicar. Vai ter que passar lá no estande, visitar a gente para eu explicar como é. Mas temos também um canal no YouTube chamado Terapia Criativa, tá? Em que todos os nossos materiais têm vídeos explicativos, inclusive o cubinho mágico, tá bom? Gente, muito obrigada. Obrigada aí pela oportunidade de fazer aqui um review, né, sobre os nossos materiais. E apareçam, eu saindo daqui já vou para lá, e daí eu explico para vocês, eu conto qual é o segredo da mágica. É bem simplesinho, né? Mas parece, né? Para as crianças é uma coisa bem bacana, bem legal. Muito obrigada.